tem cada pirambeira no astral, meu velho. Você sai voando assim, aí você vai por cima de uma cidade, favela, 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 casa, viela, de repente vê some tudo assim, umas florestas negras assim, velho, escuro, que nem você tá vendo aqui atrás. Nada, você sabe que tá passando umas árvores assim, ó. De repente abre um negócio assim, fica meio como se estivesse amanhecendo assim, né, mas sem sol, e você vê umas descidas assim, velho. Dá até medo de imaginar o que tem naquele lugar assim. Com sua abertura assim, uma lasca assim no meio do nada, que você não consegue ver o fundo, velho. Eu não sei o que é aquilo. Eu não sei se é um vulcão sem nada, ou não sei, que você não vê fundo. Não sei se tem um ser morando ali dentro, se aquilo vai para algum buraco, se aquilo é uma mudança de frequência, se aquilo é uma abertura para o umbral. Eu não sei o que é aquilo. Então você passa no lugar, você vai nos picos assim do nada, aí muda a frequência de novo. Aí parece que é assim, você vai e muda. E uma vez eu estava dentro de uma cidade. Uma cidade onde tinha carros, para você ter ideia, eu parei no posto, aparentemente de um posto de gasolina, um posto energético, não sei o que era aquilo. Ou alguns estranhos. Aí eu parei no lugar assim, fiquei, como que é isso aqui? Eu fiquei pensando, analisando o que era aquilo. Então você tem um monte de coisa louca no astral que a gente pensa que é só solta assim, mas é muito parecido com aqui. Muito, tá? Então esses voos que você tem assim é muito legal. Eu me lembro de vários voos pela astral, às vezes você sai voando assim, né? Aí do nada você começa a perder a altitude. Eu, eita porra, me lasquei. Já sei que vou voltar pro corpo, né? Aí começa a descer, cai no meio de um lugar assim, velho, que sempre tem, às vezes umas vielazinhas com uma subida, sabe aquelas, você tem uma favela bem difícil, bem pobre mesmo, né? Onde tem um buraco para lá, outro para cá, umas casas velhas, outros, e você no meio ali, não vê ninguém, escuro, vai ver o que eu estou fazendo aqui. Imagina, se joga você no meio de um lugar desse assim, e você desperta lúcido lá, é você que está lá. Então você sabe, velho, não dá para voar mais, você não sai mais dali. Então você vai andar por ali rapidamente, às vezes você pensa no mentor, mas muitas vezes não tem o que fazer mais, assim, tipo, densificou ou entrou em alguma frequência. Muito tempo fora do corpo, você acaba precisando tomar cuidado, perdendo a lucidez, tá? Então você para nos lugares desses, às vezes uma vez você está subindo, vou contar até um relato interessante. Olha que buraco. Eu estava voando uma subida assim, velho, tudo de barro assim, aquele negócio escuro, os matos do lado. Não conseguia mais, pisei no chão, que meu pé entrou no barro assim, velho, descalço, um pé no barro assim, e eu olhei pro lado e vi um cara me chamando assim, né, no mato assim, velho, no mato, no astral. Aí eu olhei assim, ele foi pra cá, ele me chamou, aí eu fui lá, falei, tô fora do corpo mesmo, qualquer coisa eu volto, né? Eu sempre vou assim, com medo, mas eu vou. Aí ele vai, se abaixa aí, que não sei o que, tá ali. Tinha uns caras, os caras chamados, não sei o que, Barba tá em cima. Já tinha um relato, talvez, com Barba Azul, mas não era esse não. Um cara, o dono do morro da região lá, chamava Barba Azul. O Barba, não sei o que, vai descer aí, se pegar você, ele achava que era um espírito desencarnado, velho. Aí eu sentou, abaixei assim, até que eu cheguei pra ele e fiquei assim, você tá com medo de quê, velho? O cara, aí em cima, você vai pegar a gente aí e tal, ele baixado, se abaixa. Aí, assim, tava realmente, ele me passou um medo, assim, que eu sentia o medo dele. Eu falei, olha, velho, calma, eu tô fora do corpo, eu tô lúcido. Quando eu falei isso pro cara, velho, o cara entrou em desespero, rapaz, você é maluco, rapaz, eu não posso falar com você, não. E que se me pegarem, vão... Rapaz, os caras lá, velho, as torturas do astral, elas são, velho, eu vou contar uns buracos, elas são simplesmente terríveis. Porque a tortura aqui, físico, ela termina onde o corpo aguenta. Então as pessoas às vezes machucam o corpo, tal, que realmente existem situações disso. Aqui uma pessoa bate na outra, um traficante pega, ou quando o poder público, a polícia passa do limite do respeito mínimo que pode se ter, já ultrapassou muito, né? Aí as pessoas morrem por pancada. Mas lá não, velho. Lá o cara abre sua barriga, bota as vísceras pra fora e você continua vivo. Assim, então as torturas por espíritos estar próximo a seres, entre aspas, da luz, né, que é isso que ele me tinha me considerado, são as piores possíveis. Quando ele fez isso, o cara quis correr, velho, calma, velho, eu falei assim, eu tentei chegar ao cara e falar que a gente podia sair dali, que eu podia chamar um mentor pra sei lá, tentar tirar ele daquela situação ali, mas infelizmente uma das coisas que a gente aprende como projeto astral, é triste isso. Aliás, você aprende isso na vida também, mas
o comparativo é muito próximo. É que os seres não são ajudados quando a gente quer. É quando alguma coisa acontece dentro deles, assim, um clique. Chegou a hora certa, o universo reconhece verdadeiramente uma mudança naquela conduta daquele ser. Assim como muitas vezes nós temos parentes, se você há de lembrar, né? Que não mudam. Nós próprios não mudamos. Por que a gente quer? Você precisa melhorar isso. Não adianta, velho. Muita gente vai passar o resto da vida, vai desencarnar com aquela situação. A gente vai ter que aprender a viver com isso, né? E essa é a mesma coisa, exatamente assim. Então, por mais que você tente... E outra coisa, para finalizar essa coisa de ajudar, muitas vezes, se você parar para pensar, é arrogante o ato da gente querer ajudar uma pessoa. Bem, é altamente arrogante o ato de você achar que aquela pessoa precisa de ajuda, que você tem a salvação, que você está certo, ela está errada, que você tem a religião certa, o caminho, e ela não. Até certo ponto, ainda que você esteja certo, que é uma outra história, a verdade, entre aspas, você não pode jogar goela abaixo de ninguém a sua verdade, né? Então, o processo vai muito mais pela indução exemplar, pela presença de uma coisa boa, do que pelas palavras que nós falamos, né? Apesar de ser importante, né? Nesse aspecto. Então, o cara saiu dali e não deu certo. Uma certa vez também, olha que buraco, velho. Eu estava numa região e eu passei distante, eu nem cheguei perto. Numa região alta também de barro, o barro no astral, nos lugares de barro, e ali tinha um cercado, velho. Parecia uns orques. Sabe uns orques do Senhor dos Anéis? Aqueles caras cercando assim. Então tinha um cara. Eu só vi esse cara. Se você, em princípio, porque a perna do cara era ao contrário. Sabe, o joelho nosso vai pra frente assim, né? O joelho do cara ia pra trás, velho. Ele andava, o joelho dele baixava assim pra trás. E era enorme, assim. Aí ele tava com um chicote na mão. E tinha um cercado, assim, de arame farpado com umas madeiras. E tinha umas pessoas, uns espíritos. Tinha uns troncos. Eu procurei isso, velho. Eu não achei isso, querida. Era assim, eu não tenho como ter criatividade para montar um negócio desse, porque eu nunca vi isso aqui. Eu nunca vi um ser ficar dessa forma. Eram 2 troncos no chão. A pessoa, 2 troncos assim de madeira, aparentemente. A pessoa ficava de joelho. Aí aqui vinha uma braçadeira, umas braçadeiras de couro, assim, um negócio assim, de metal, sei lá que desgrama era aquele distante. Amarravam as mãos, os pés do cara, porque o cara não conseguia levantar de joelho assim no chão, ficava o tempo todo de joelho. E aqui a parte da mão do cara ficava para trás, assim, presa assim. E ficava preso dessa forma no chão, enquanto esse cara ia passando e eventualmente dava chicotadas naqueles seres todos que estavam ali, cara. Eu não sei o que era aquilo. Eu nunca tinha visto uma zona de tortura. Era um ambiente desse, assim. Era um alto vale, assim. Só que eram em células. Tinha um ali, aí lá na frente tinha outro. Eram células, assim, no meio do barro, assim. Negócio... Então, eu não sei por que acontece isso. Não sei como. Isso que está acontecendo o tempo inteiro ao redor do astral, tá? Esse tipo de lugar, ele infelizmente existe. Tá lá, tá? E são vários desses os comportamentos que eu vejo, velho, que eu não consigo entender. Regiões, por exemplo, de pessoas passando fome, muitas, como aqui. Zumbis, sabe os zumbis que nós vemos Walking Dead, Fear the Walking Dead, ou The Last of Us, essas séries, cara, elas existem no astral, esses seres existem. E são assim, eles estão deformados, porque um tempo que ficam no astral você vai ficando assim. E é interessante que assim ficam também, que eles ficam intimidadores. Então no astral, ser bonitinho não vale a pena, porque vão lhe comer. Você tem que ser um monstrinho para que as pessoas... Eu não tenho interesse em você, eu tenho medo de você. Então é uma forma de intimidação, é um processo natural. Você já percebeu? Aí você começa a pensar assim, por quê? Será que... Observe uma pessoa na dificuldade, na rua, velho. Ela começa a ficar uma encarada.
eles precisam, um bandido, um cara, eles precisam, até um policial até certo ponto, ele precisa fazer cara de intimidador. Ele não pode ficar sorrindo. Né? Até as mulheres que com medo na rua, por exemplo, se você parar para pensar, ela não pode sorrir muito, porque os homens desequilibrados acham que ela está dando em cima, ou tá então ela precisa ser séria, ela precisa travar o rosto, ela precisa, né? Então no astral, os seres, eles são estranhamente desarmonizados e parecem monstrinhos de verdade, né? Por causa talvez dessa intimidação, além do próprio ambiente que faz os seres ficarem sem cabelo, totalmente feio, deformados, magrelos, cinza, são meio cinza, e eles correm atrás dos outros, tá? Para comer mesmo energeticamente, mordem a carne mesmo, porque é uma forma de puxar energia. Então os espíritos mordem uns aos outros em alguns lugares. Então existe esse tipo de ambiente também, né? E tá aí, são consequências de nós humanos, tá? De situações que estão acontecendo, e no surto, será que existe, velho? Existe coisas inacreditáveis aqui. Você já viu na Cracolândia aqui, em São Paulo? Eu vi alguns vídeos depois. Tem uma atrás de uma droga nova chamada a linha K, principalmente a K. O cara cai no chão, velho, e fica assim, ó. De cabeça, assim, que parece um incorporado no demônio, velho. Enlouquece, ele fica assim, se entorta todo. Então tem um monte de coisa, velho, muito louca assim que tiver. Pois é, ô Pedro, é que faz muito tempo que eu vi. Essa imagem, eu já vi um bode, existe espírito em forma de bode. Para todas as formas que você imaginar que estão dentro do processo, de alguma forma são trazidas assim. Já teve espíritos falando comigo que era tipo, como ele falou, uma mula sem cabeça, um bicho estranho com pata de cavalo, que vem falar com você, e tudo isso é para transmitir intimidação e controle, e dentro também de uma linha que mantém minimamente, digamos assim, uma linha. É uma linha. Você não é uma coisa explicada. Não tem a galera que anda de preto, não tem a galera que anda de jaqueta de couro, não tem a galera que anda com cheio de piercing, um cara que bota uns negócios que parecendo muda o rosto, parecendo um demônio, um cara que quer viver assim. Tem uma galera no astral que eles mantêm um padrão. Você não sabe bem por que esse padrão existe, mas ele existe, tá? Tá lá. E faz parte também de seres assim deformadão, velho. O astral, claro que eu estou falando do umbral, né? A não correr de situação alguma, mas não quer dizer que a gente não tenha medo. Por quê? Porque a consequência, a consciência eles são assim para amedrontar. Funciona assim: um espírito deformado chega na sua frente, já é para você correr já. É para isso que ele está assim. Aí você se acalma, está perto dos mentores, às vezes está difícil, não corre. Então ele para, ele não vai de cima de você de vez. Porque se uma coisa que os espíritos sabem se não correu, é perigoso. Só que você não é perigoso, mas ele pensa que você ele não sabe. Então ele tenta lhe cercar para saber o que é aquilo. Às vezes, como não consegue, então ele começa a ler as coisas mais pesadas da sua personalidade. Ele consegue ler. Então ele começa a jogar falando coisas para você, com a intenção de fazer você ou se ofender, ou ficar agoniado, intimidado, e entrar na frequência onde ele consiga finalmente fazer você entrar na mentalidade do medo ou da briga. Então esse é o conceito dos espíritos desarmonizados. Aliás, isso também acontece aqui. Se você pega um cara grandão, dois caras que vão brigar, antes deles, qualquer coisa que você começa a xingar o cara, com a intenção de fazer a pessoa cair a frequência para brigar. Se tem uma das coisas que a gente nunca deve fazer, quando alguém ofender a gente, é entrar na mesma situação. Funciona aqui também. Não sei o que, você não presta, tal. A tendência é que se você se acalmar e não usar de nenhum artifício de ironia ou de diminuição, esperar a situação observando, você vai ver que aquela pessoa, ela com o tempo, ela começa a sentir uma certa... Ela não se sente bem com aquilo. Então ela fica intimidada, ela não sabe se parte para cima, se parte para trás, ela fica na dúvida. Na dúvida, como você não tomou nenhuma atitude, a tendência é que ela saia aos poucos, e quando não dá uma certa vergonha, um processo, ela não vai demonstrar ali, mas na verdade quanto mais vergonha ela tem, mais ela vai tentar lhe atacar. Como você nunca responde,
ela vai saindo aos poucos, a tendência é essa. É um processo magnético, você tem que tentar manter uma postura séria, sem intenção de deboche, né? Você não faz aquilo por deboche, aquilo causa um natural constrangimento, uma dificuldade da pessoa lhe atacar. É a mesma energia que você usa no astral, é a mesma coisa, e é um posicionamento magnético. O espírito tenta lhe atacar, a pessoa tenta ali, você não atinge você, nem entra, você fala, não. E a tendência é que a pessoa até depois, se depender da situação, até sinta-se tão envergonhada que talvez venha falar com você. Ou não, mas o orgulho talvez não permita, mas a fará muitas vezes pensar sobre aquela atitude, que é uma atitude diferente do que, mesmo você sendo auto, você não vai levar desaforo para casa. As pessoas, e isso muda, quebra o padrão, né, da sociedade. Uma pessoa educada realmente se posiciona de forma educada, onde ela nem ataca, nem corre, ela quebra o padrão. Que é um estranho. Todo mundo que eu ofendo essa pessoa não pegou, né? Então, é o mesmo princípio fora do corpo. Então, é muito importante. Eu vou deixar 18 minutinhos aqui agora.